Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com as mulheres em idade reprodutiva. Você percebeu que tem ganhado peso, que apareceram pelos no seu corpo, que você apresenta queda de cabelo, seu ciclo menstrual está irregular, muito longo ou tem dificuldade para engravidar? Você pode apresentar a síndrome dos ovários policísticos. Então, fique até o final do vídeo que eu vou falar sobre esse assunto e as implicações na saúde da mulher da síndrome dos ovários policísticos. Então, a síndrome do ovário policístico se caracteriza por um excesso de androgênio, ou seja, um excesso de hormônios masculinos no corpo da mulher, principalmente a testosterona. Então, esse hormônio, quando ele está em falta, é muito benéfico repor a testosterona, mas quando ele está em excesso, ele causa sérios problemas no corpo da mulher. Porque o hormônio masculino, quando está em excesso, ele aumenta a insulina e com isso acontece a chamada resistência insulínica, que eu comentei já em outros vídeos, que seria interessante você ver o vídeo sobre resistência insulínica, para entender o que acontece no metabolismo quando a insulina está aumentada. Você, aumentando a sua insulina, você também volta a aumentar ainda mais os seus hormônios masculinos e se torna um ciclo vicioso, onde um alimenta o outro. O excesso de insulina aumenta os hormônios masculinos e o excesso de hormônios masculinos aumenta ainda mais a insulina. No seu corpo, como tem excesso de hormônio masculino, há uma bagunça aí nos seus hormônios e você passa a não ovular. Então, por isso, a dificuldade para engravidar. Os ciclos tornam-se longos, ou seja, você não tem uma data certa para menstruar, passa muito tempo sem menstruar, passa dos 30, 45, 60 dias, ou às vezes até fica na chamada amenorreia, onde você não menstrua por um longo período. Por que não menstrua? Por quê? Por causa dessas alterações hormonais, o que leva a não ovular. E não ovulando, você tem uma dificuldade para engravidar. Mas não é só isso que ocorre. Esse excesso de insulina provoca inúmeras doenças da chamada síndrome metabólica. Isso pode levar a pressão alta, a diabetes, a colesterol alterado, a triglicerídeos alterados, a doenças, aumento do risco de doenças cardiovasculares e morte por derrame, infarto. Então, é imprescindível tratar a síndrome metabólica, que acontece na síndrome dos ovários policísticos. Então, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, você não precisa apresentar todos os sintomas, todos os sinais da síndrome do ovário policístico, porque ela engloba alguns sintomas. Então, você pode ter alterações nos cistos no ovário, alterações que aparecem na ultrassonografia ou não. Nem todas as mulheres que têm síndrome do ovário policístico vão apresentar cistos nos ovários. Então, ele pode ser achado, né, na ultrassonografia ou não. Importante é fazer um check-up, né, uma rotina de exames completos para diagnosticar e também verificar se tem alguma outra alteração da síndrome metabólica. Tem que ser dosada a insulina, porque em geral na síndrome do ovário policístico tem essa hiperinsulinemia, ou seja, a insulina está alta, e estando alta a insulina vai haver uma resistência insulínica e isso vai levar a um aumento dos androgênios, dos hormônios masculinos, o que alimenta a síndrome dos ovários policísticos. Então, você começa a apresentar pelos pelo corpo, não aqueles pelos fininhos, mas uns pelos mais grossos, caracterizando como se fosse a barba. Por exemplo, você pode ter barba, pode ter pelos no abdômen, nas coxas, pelos mais grossos, tornando mais masculina. Pelo excesso de hormônios masculinos, aparecem características masculinas, como pelos mais grossos, como queda de cabelo, que o homem tem a alopécia, então a mulher começa a apresentar também. Começa a apresentar excesso de gordura pelo corpo, uma facilidade em engordar. Isso se atribui pelo excesso de insulina, que a insulina é aquele hormônio que faz com que a glicose que está no sangue se transforme em gordura. Ela joga essa glicose em forma de gordura para o seu corpo. Então começa a aparecer gordura visceral, gordura nas vísceras, no abdômen, gordura pelo corpo, e aumenta de peso, e isso leva a várias doenças da síndrome metabólica. Então, o maior problema da síndrome ovário policístico, além dessas características,
é levar a doenças sérias. Então, ela precisa ser tratada. A síndrome do ovário policístico tem que ser tratada pelo seu médico clínico, pelo seu nutricionista e pelo seu ginecologista. Então, o tratamento, tem diversas formas de tratamento, depende dos sintomas e das alterações que tiverem nos seus exames. Então, como tem um conjunto de sinais e sintomas e tem que ser visto se a sua tireoide está trabalhando adequadamente, se tem já alguma alteração da síndrome metabólica, se o colesterol está alterado, se o triglicerídeo está alterado, se tem alguma deficiência de vitaminas, que também contribui para a síndrome metabólica. Então, tem que ser visto o organismo como um todo e tem que ser devidamente tratado. Então, muitas vezes, o ginecologista ele vai receitar um anticoncepcional, porém o anticoncepcional ele não resolve o problema, porque ele vai até ajudar na pele, vai diminuir a acne, vai diminuir os pelos, vai diminuir a oleosidade da pele, o ciclo menstrual vai ficar mais regular, pela periodicidade do anticoncepcional, porém ele não resolve a síndrome metabólica associada ao ovário policístico. Então tem que tratar a síndrome metabólica. E um medicamento muito bom para síndrome do ovário policístico é a metformina, mas ela tem indicações, claro que é baseado nos exames e nas características que a paciente apresenta. Então a metformina ela é um medicamento usado para diabetes, porém aí o efeito dela é diminuir a resistência insulínica, o que vai ser muito benéfico aí na síndrome do ovário policístico. Então a metformina também ajuda a emagrecer, ela ajuda a regular o intestino, né? Melhora a microbiota intestinal, então ela tem muitos benefícios quando bem indicada. Então é importante fazer essa análise com o seu clínico para ver se você tem indicação de usar metformina, além do anticoncepcional que o seu ginecologista vai receitar, e também ver se você tem alguma outra coisa que precisa ser adequada, se tem que fazer alguma suplementação, porque o déficit de nutrientes também piora a resistência insulínica, então tem que fazer suplementação adequada, vendo o que realmente está faltando no seu organismo. Então nós temos diversos tratamentos, vai depender dos exames e do que a paciente está apresentando, mas o mais importante é a mudança definitiva do estilo de vida, porque tem que ser feita uma dieta adequada, baixa em carboidrato. Isso vai fazer com que diminua a resistência insulínica, que é a causa do problema. Então, mudança definitiva. Por isso que se fala que não há cura da síndrome do ovário policístico. Não há cura se não mudar os hábitos. Então, precisa mudar os hábitos para sempre, fazer uma dieta pensando em nutrição, não só em consumo de carboidratos, né, calorias vazias que não tem nutrientes. Então precisa nutrir seu corpo, precisa diminuir os carboidratos, fazer uma dieta adequada, precisa fazer exercício físico, porque o exercício físico ele regula o ciclo menstrual, ele diminui a resistência insulínica no músculo e isso, diminuindo a resistência insulínica, vai regularizar seus hormônios, né? Vai diminuir os hormônios masculinos, no caso, e vai regularizar, e o seu ciclo vai voltar ao normal, você vai voltar a ovular, então vai ter mais facilidade para engravidar. Outro fator que é importante ressaltar é que precisa tratar a síndrome metabólica antes de engravidar, porque a síndrome metabólica, a resistência insulínica, ela está relacionada a complicações durante a gestação, como diabetes, hipertensão, algumas alterações que podem levar a sofrimento fetal, a parto prematuro ou até mortalidade e aborto, né, durante a gestação. Então é importantíssimo você estar saudável para engravidar. Então antes de engravidar, procure seu médico, faça o tratamento, deixe sua insulina mais baixa, né, diminua a resistência insulínica, faça o tratamento adequado para engravidar com segurança. E também para conseguir engravidar, porque muitas vezes você não consegue engravidar porque não ovula, por causa dessa bagunça aí nos hormônios, né? Por causa da insulina alta e da alta dos hormônios masculinos. Então, precisa baixar a insulina para os hormônios masculinos baixarem e aí todos esses sintomas, essas características da síndrome do ovário policístico vão desaparecer junto com a resistência insulínica. Então, tem que fazer um tratamento adequado. Dieta, né? Na verdade, a reeducação alimentar, exercício físico regular, suplementação adequada, sono reparador, como eu sempre falo, diminuir o estresse, porque o estresse por si só já faz uma bagunça nos hormônios, então
precisa estar com a vida muito bem organizada, regular o seu sono, o seu estresse, a sua dieta, fazer exercício físico, fazer tratamento adequado e lembrar sempre que é muito sério, é mais sério que se pensa, não é só um problema hormonal, é um problema metabólico que precisa ser tratado, tá? Então, a síndrome do ovário policístico, ela tem sim tratamento, ela tem controle. E junto com isso você controla muitas outras doenças. Então, pense nisso, pense em fazer essa mudança de hábito, também tem que regular o intestino. Uma das coisas que ajuda também o seu médico pode receitar probióticos adequados que vão ajudar a regular o intestino. O intestino tem tudo a ver com isso, a microbiota intestinal, aquelas bactérias boas, tem a ver com a absorção dos carboidratos também, então tem que deixar o intestino muito bem regulado. A metformina também é um tratamento que alguns estudos mostram que ele melhora a flora intestinal, que ajuda aí no controle aí da glicemia, né? Melhora da síndrome metabólica. Então é um conjunto de tratamentos, não é uma coisa só. Não tem um tratamento, eu vou dar o anticoncepcional e vai resolver todo o problema. Não, sozinho ele não resolve. É um tratamento que vai ter que ser feito por longo prazo. Então, fazendo tudo isso, com certeza vai regularizar o ciclo e vai melhorar a sua saúde também, né? Além de ovular, você vai ter uma saúde melhor para engravidar e ter uma gestação muito tranquila até o final, tá bom? Então procure seu médico e trate, que é um problema sério, um problema de saúde sério, né? A síndrome do ovário policístico tem que ser tratada e você pode fazer isso através de mudança de estilo de vida e tratamento adequado, tá bom? Muito obrigada para quem assistiu até o final do vídeo e até o próximo.